vamos ler esta noite de oportunidades, Mateus 23 e 37. Temos aqui as palavras do Senhor Jesus, dias antes da sua morte. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos, debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos para Marcos capítulo 10. O próximo evangelho, Marcos 10, versículo 46. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu veja, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E a nossa última leitura está em Lucas capítulo 22. Lucas 22 é o próximo evangelho, versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era um do número dos 12. E foi ele e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. É isto que vamos ler. No mundo existem oportunidades, mas as oportunidades que existem não é para todos. É oferecido para um certo número de pessoas. Às vezes, porque o que é oferecido é pouco. E às vezes, o que é oferecido exige uma certa qualificação das pessoas, e isto reduz, então, o número de pessoas. Mas, o que Deus oferece nas Sagradas Escrituras e dá a oportunidade é para o mundo todo. É uma oportunidade concedida a todos. Primeiramente, de serem salvos. É a melhor coisa que uma pessoa pode ter e possa ter nesta vida. Não tem outra coisa de maior valor você saber: eu fui salvo. Deus me salvou. Eu tenho certeza. A minha segurança,
Está baseado, sim, no encontro que eu tive com Cristo, uma experiência pessoal, mas mais do que isso, mesmo que a memória deste salvo um dia venha a falhar, pela sua idade, por doença, mas isto não muda. A sua salvação não deixa mais fraca, porque a salvação dele está baseada nas Escrituras, o livro eterno de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse, João capítulo 10, versículo 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. E dou-lhes a vida eterna. Se ele dissesse só isto, já era suficiente. Dou-lhes a vida eterna. A vida eterna é eterna. Esta vida vem de Deus. É algo que Deus dá àquele pecador que um dia estava condenado, mas agora arrependido de seus pecados, ele aceitou o grande projeto de Deus para a nossa salvação. Do pecador que está indo a ele. E o Senhor Jesus está dizendo, dou-lhes vida eterna. Isto já é segurança demais para nós. Mas ele continua, ele não fica só assim. Só com estas palavras ele diz, dou-lhes vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Segurança total. Uma salvação verdadeira, eterna e completa. Foi para isso que o Senhor Jesus veio ao mundo, para buscar e salvar o que se havia perdido. Então, esta oportunidade é dada a todas as pessoas. A você que está aqui, hoje, a todo este mundo. De alguma maneira, Deus está levando esta oportunidade aos lares das pessoas, à casa das pessoas, à vida das pessoas. Oportunidade de você ser salvo. Porque caso o pecador não seja salvo, ele já tem um destino traçado. Já está programado, confirmado, decretado. O fim do caminho de um pecador sem esta salvação, o Senhor Jesus Cristo disse, o fim é a perdição. Só a salvação pode nos livrar de um fim no inferno para sempre. Você tem oportunidade de ser salvo. Você está tendo oportunidade de ter esta salvação de uma forma gratuita. Está à disposição. Vamos notar aqui como isto é real. Que isto não é simplesmente uma organização, uma palavra organizada para animar você. Ou uma fantasia. E você pensando, não, mas isto está longe de mim. Falam em salvação, mas na realidade não é bem assim. Note o que o nosso Senhor Jesus está dizendo. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. O Senhor Deus enviou os profetas a esta nação de Israel, a estas pessoas. Depois ele enviou outros profetas e outros homens de Deus. Mas o que ele está dizendo aqui? Matar os profetas e apedrejar os que foram enviados. Deus queria a bênção daquela nação. Mas o que está acontecendo aqui? Vamos pensar um pouco. Essa nação tem uma religião. Eles têm um templo. Eles têm uma cidade. Eles foram tirados do Egito e colocados em Israel. E eles têm esse Deus que fez isto por eles. Deu maná no deserto. E sustentou eles por 40 anos. Então eles têm um templo.
Eles têm até sacrifícios, eles têm holocaustos, eles têm ritos religiosos. Eles têm a Bíblia. E eles oram. E eles jejuam. Mas qual é o problema? Eles não têm Deus. Deus está fora. Este é o ser humano. Deus, Ele quer começar algo com cada pessoa pelo coração, pela alma, pelo entendimento, pela mente. É por isso que nós, ou qualquer lugar que prega a verdade, não está trazendo pessoas para a frente, dando uma carteirinha para essas pessoas, levando elas para o batismo, fazer participar da ceia do Senhor. Porque essas coisas não aproximam o pecador de Deus, não aproximam as pessoas de Deus. Deus, nós vemos aqui, eles matavam os profetas, mas vocês sabem que eles tinham profetas pagos. Eles tinham profetas que pregavam, que profetizavam o que eles queriam ouvir e o que o coração deles concordava e achava que aquilo era certo. Os profetas de Deus, que vinha para expor o mal que existia no coração, junto com a religião, existia uma vida paralela de um pecador que amava os seus pecados, amava os seus vícios, era escravo do pecado. E eles queriam andar de mão dadas com Deus, junto com o pecado. Deus diz, não, vocês não são meu povo. Não. E Deus enviava os profetas, mas sabe o que eles faziam? Matavam. Eles não suportavam. Mas o que eles tinham? Profetas pagos para dizer coisas boas para eles. Dizer, não, tudo está bem. Deus concorda com a vida de vocês. Deus vai abençoar vocês. Mesmo que a vida dessas pessoas, em realidade, era o contrário. Eles provavam nas suas vidas que Deus estava aborrecendo a atitude deles. Mas sabe, o pecador, ele gosta de ser enganado. O pecador que realmente não quer ter o novo nascimento, a real salvação, que vai levar ele a uma vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida realmente entregue a Deus. Ele ama aquela coisa superficial, aquela coisa aparente, que serve para a carne dele. Era essa gente. Mas sabe, Deus, Ele ama tanto, que mesmo Ele vendo esta situação horrível, Ele manda os seus profetas dizendo, arrependei-vos. Arrependei-vos. Mudem de atitude. Este não é o bom caminho. Este caminho vai levar à perdição. Deus não está satisfeito com a atitude do coração de vocês. Deus exige o arrependimento e que realmente vocês se convertam para o Senhor. Em Isaías, porque o profeta Isaías foi um desses homens que o Senhor Jesus está falando. Ele disse, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Quer dizer, o que Isaías está dizendo com isto? Parece uma coisa tão simples, olhar para o Senhor. Pois é, parece simples. Mas não é simples, porque as pessoas querem o Senhor e também estão abraçados com um monte de coisa. E mesmo coisas religiosas, como era o caso aqui.
Então o Senhor está dizendo: olhai para mim, só para mim, e vós sereis salvos todos os termos da terra. Mas agora nós vemos que o Senhor Jesus vem, o próprio Filho. Quer dizer, Deus vai até a última instância com o pecador, para ver se ele realmente há alguma fagulha de esperança, alguma faísca. Tem alguma coisa naquele pecador que vá movê-lo daquele caminho mau e vá se converter a mim de todo o seu coração. Então Deus envia os seus filhos. E o que eles fazem? Fazem a mesma coisa. Ele diz: quantas vezes quis eu. Quantas vezes? Então não faltou oportunidade para o povo se salvar, para o povo aproveitar, para o povo realmente se converter ao Senhor de todo o seu coração. Não simplesmente trazer e aceitar coisas que Ele aprova, que Ele gosta, que ela gosta, mas que Deus aprova. Se Deus está mostrando o caminho para a minha salvação, para a minha comunhão com Ele, é este. Mas sabe o que o Senhor está dizendo? Quantas vezes quis eu juntar vocês, salvar vocês. E Ele diz: tu não quisestes. Oportunidade perdida. Ele disse: eis que a vossa casa vai ficar deserta. Quer dizer, o Senhor vai abandonar, como realmente abandonou. Mas nós temos o Senhor Jesus indo para Jerusalém, passando por Jericó, lá em Marcos capítulo 10. Esta foi a única oportunidade de Bartimeu, o cego, lá em Jericó. O Senhor nunca mais ia passar por ali. Ele pousou naquela cidade, na casa de Zaqueu, e ele ia embora, e nunca mais, porque ele ia morrer em Jerusalém. A última oportunidade. Tinha um cego ali assentado, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Esse é o significado do nome dele. Cego de nascença. Alguém falou, ao ele ouvir, talvez, o barulho das pessoas passando por ali, alguém falou para ele, porque diz aqui, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, alguém falou para ele. E ele tendo uma profunda necessidade, e ele sabendo, este homem Jesus, ele pode, não há nada impossível para ele. Ele pode dar-me a vista que eu nunca tive. Ele pode mudar a minha vida. Ele estava no caminho, diz aqui, à beira de um caminho, onde as pessoas passavam, muita gente passou por ele durante toda a sua vida. Já era um homem adulto, mas nunca passou por ele Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, que podia mudar a vida dele. Muita gente passa pela nossa vida, mas ninguém pode mudar a nossa vida com Deus. Ninguém pode nos perdoar os nossos pecados. Ninguém pode nos levar a Deus, nos aproximar de Deus, senão Jesus Cristo, o Filho de Deus. O que este homem fez? Ele não sabia que era a única e a última oportunidade, como você não sabe. Nós não sabemos. Mas sabe o que ele fez? Clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outros estavam só seguindo fisicamente a Cristo. Ninguém estava aproveitando, como muitas vezes tem pessoas só corporalmente na reunião. Só corporalmente. Não querem nada com Cristo. Não querem saber dele. São como aquelas pessoas no primeiro caso. Sim, querem ser religioso, mas não querem Cristo, não querem o Deus da verdadeira religião. Então, este homem, sabe o que aconteceu? Foi atendido. Diz aqui, Jesus parou, chamou, que mandou chamar ele. E o que foi? O que aconteceu? O Senhor restaurou ele. Perguntou qual era a necessidade dele. Ele disse: Senhor, que eu tenha vista. Este é o meu problema.
que eu tenha vista. O Senhor disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu. E seguiu a Jesus pelo caminho. Qual é a tua maior necessidade para com Deus? O Senhor Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para atender a maior e mais profunda necessidade do ser humano. É aproximar aquele pecador de Deus. E isto começa com o novo nascimento, com a salvação. Começa aí. Esta é uma nova vida que o pecador que não é salvo nunca experimentou. Como este cego aqui, ele nunca tinha visto a luz, o rosto da sua mãe, do seu pai. Mas sabe, quando ele recebeu a vista, a primeira pessoa que ele viu foi Deus. O pecador, quando se salva, a primeira pessoa que ele vê é Deus. Tem gente que a gente pergunta em relação a este assunto, eles nem sabem que é salvação. Então, eles falam sobre cura, e falam sobre visões, e falam sobre tantas coisas. Mas ninguém fala que viu a Deus. Cada crente, pela primeira vez, viu a Deus. Pela fé, ele viu aquele que morreu por ele sobre a cruz. Aquele que foi estendido sobre uma cruz e foi ferido pelas suas transgressões e moído por suas iniquidades. Ele tem experiência quando, pela fé, ele encontrou aquele que morreu por ele e o aceitou. Se ele fez isto pelos pecadores, ele fez isto por mim. E eu o recebo. Você tem essa experiência? Você quer ter essa experiência? Ninguém que realmente quer ser salvo vai ser deixado para trás? Não. Nós vemos que o homem clamou, mas não clamou muito tempo. Não, pessoas que dizem que querem ser salvos, ficam a vida toda clamando, tem algo errado. Não está errado do lado de Deus, está errado do lado do pecador. Aquele é um clamor para dentro. Não é o clamor que Deus ouve. Realmente, aquele homem queria algo que o Senhor tinha. Era a sua vista. E o Senhor o deu. Diz aqui, seguiu a Jesus pelo caminho. É outro fato que é interessante. Ser salvo, dizer que é salvo não é tudo. Seguir Jesus pelo caminho confirma esta salvação. Seguir Jesus pelo caminho. Você diz que é salvo? Quando você segue Jesus? Quando você vem nas reuniões? Durante a sua vida? No seu quarto? No seu trabalho? Você segue Jesus? O desejo, a intensificação de seguir Jesus aqui era a mesma da qual ele se levantou para ir a ele, para receber a Cristo. O desânimo na jornada desse salvo prova que ele não tem um encontro verdadeiro com Cristo. Eu digo o desânimo de apreciar o seu Salvador, de ter comunhão com Ele. Não desânimo pelas coisas da vida, mas o desânimo do relacionamento com Cristo. Isto prova que nunca teve um encontro. Porque todas as pessoas com quem Cristo teve um encontro, Ele tinha que mandar elas embora, porque eles queriam ficar com Ele fisicamente. Mas não é assim seguir a Cristo fisicamente, porque eles podiam seguir espiritualmente como fizeram. Então,
Então, a verdadeira salvação não somente une a pessoa com Cristo naquela hora, mas o une para sempre. Eles vivem juntos, eles comem juntos, eles dormem juntos, eles trabalham juntos. Estão unidos para sempre. Cristo está dentro dele, ele está em Cristo. Se tem alguma coisa diferente na sua vida, sim, tem uma coisa errada, e muito errada. Não tem uma salvação fora destes termos. Nós vemos Judas, um homem que teve uma oportunidade, mas de se livrar de Cristo. Era a oportunidade que ele queria, se livrar de Cristo. Nós vemos que Deus dá oportunidade para as pessoas conhecer a Cristo, se achegar a Ele, serem salvos, caminhar com Ele. Este é o desejo de Deus. Mas nós vemos um homem buscando, diz aqui, buscava oportunidade para lhe entregar, porque ele encontrou coisas mais importantes nesta vida. Ele era um amante do dinheiro, um avarento. Isto cabe para cada pessoa, cada pecador, em várias áreas. Cada pecador tem a sua fraqueza. Nós vemos que ele buscava oportunidade para matar Cristo. Será que era falta de conhecimento de Cristo, quem era ele? De ouvir os ensinamentos dele? Não. Não era isso. Mas isto não é base para a pessoa ser salva? Não é. Cristo orava, Judas estava junto nas orações, nos montes com Cristo, Judas viu os milagres de Cristo, Judas partilhou muitas coisas com Cristo, mas ele não era salvo. A salvação não era importante para ele. E quando a salvação não é importante para nós, Cristo também não é importante. Ele pode ser trocado por qualquer coisa. Judas trocou Cristo pelo preço de um escravo ferido. Quando o escravo era ferido, se pagava este valor. Não era nem o preço de um escravo bom, trabalhador. Era o preço de um escravo que tinha perdido um olho, tinha perdido alguma parte do corpo que não servia para mais nada. Isto está no Antigo Testamento, era o preço disso, era o preço desse escravo. Assim é o pecador. Ele está enganado pelo seu pecado. Ele está escravizado pelo pecado. E Cristo tem pouco valor. Eu pergunto para você aqui que está, qual é o valor que Cristo tem para você? Você não pode viver sem Ele? Ele é tudo? Quanto tempo você gasta com Ele durante a semana, durante o dia? Você já é salvo? Se você não é, meu amigo, você pode ser salvo. É por isso que Ele veio ao mundo. Ele disse, quantas vezes quis eu ajuntar. É Ele que quer juntar o pecador. Porque o pecador, ele não pode e está sem condições de fazer qualquer coisa para se chegar a Deus. Ele precisa ser juntado, ele precisa ser salvo, ele precisa ser alcançado. Mas nós vemos o caso de Bartimeu, que o pecador, ele precisa confiar em Cristo. Note o que Cristo disse para ele, vai, a tua fé te salvou. Então, é a união de um Salvador com o pecador. Espero que isto aconteça com você esta noite. E que você seja salvo pela fé em Cristo. Vamos orar.